Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui para um vídeo um pouco diferente, como vocês podem ver. Basicamente eu estou gravando esse vídeo para ser um vídeo tampão, porque o vídeo que era para sair, né, o próximo, que é Yuha Barra vs Pillar Chase 2, vai dar uma atrasada. Eu ainda não comecei a trabalhar direito, porque eu ainda estou revendo um pouco os personagens e tal. Então, para não ficar sem vídeo por muito tempo, eu vou fazer esse daqui, que é um vídeo mais simples de tier list, só que vai ser um vídeo interessante, pode gerar polêmicas, tá? E gerar hate principalmente. Eu tô aqui com um convidado especial, meu amigo Pedro, que vai fazer a tier list aí com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você que tá assistindo. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui falando sobre Jujutsu, né? Essa obra magnífica. Embora muitos digam que o final poderia ter sido melhor, eu concordo também, mas a gente não pode ignorar o fato de que o Gege fez um ótimo trabalho nessa obra. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre o Hajime, um personagem muito forte, mas que poucos consideram ele como sendo top tier do verso. E aqui nós temos 25 personagens que vão tentar lutar contra ele, num cenário um contra um, sem assistência externa, ou seja, só um campo isolado. E como não sabemos exatamente quanto tempo a técnica do Hajime duraria, a gente vai considerar que ele já começa a luta com ela e que não tem limite de tempo. Apenas em um ou outro caso que faz muito sentido a gente poder estar considerando. Bem, é isso em resumo. E a gente já vai começar aqui, beleza? Com o Hakari, que lutou com o Hajime, né? Só que lutou com ele sem a técnica, né? E na minha opinião, ele com a técnica um resultado bem diferente. O Pedro manja um pouco mais do Hakari, então ele vai dar uma explicada aí, vai dar um pouco da opinião dele. Bom, o Hakari, a gente tem que entender que a explosão do nome dele é bem complexa, mas no geral é cassinão, resumidamente. E o que acontece? Quando ele puxa um jackpot, acontece certas coisas dependendo do resultado final do jackpot. Eu tô pegando a referência aqui para poder falar com mais propriedade. É, mas o que a gente sabe é que se ele terminar um jackpot com números pares, vai ter mais chance dele poder ganhar um jackpot no próximo giro. Porém, se ele tiver um jackpot com números ímpares, o giro acontece mais rápido. Ou seja, o que dá pra ele uma vantagem pra ele sobreviver a algum ataque do Hajime na técnica seria se ele pudesse tirar um jackpot muito rápido. Porque na explosão do domínio dele, ele ainda assim pode ser atacado e ele pode ser morto dentro da explosão do domínio. O que anularia o efeito da mortalidade. Agora, o Hakari, ele é rápido o suficiente pra usar o jackpot contra o Hajime nessa forma? Eu acho que não. E o que poderia acontecer seria ele puxar um jackpot no máximo e eu não acho que conseguiria puxar mais de dois. É Certo. que eu não deixei a explicação da técnica dele. Ah, existem aqui alguns multiplicadores que podem aumentar a chance dele. Então, se ele der sorte, irônico, né? E usar uma das bolas da porta dourada, mais a velocidade extra do jackpot com número ímpar, eu acho que ele conseguiria puxar um ou dois. Mas talvez, provavelmente, por causa da arrogância do Kashima, ele não conseguiria puxar mais, mas geraria um ponto onde o Hajime ficaria cansado de lutar com o Hakari e só abriria a cabeça dele no meio durante a explosão da mina. Na minha opinião, o Hajime com a técnica ele é muito versátil. A gente tem que lembrar que ele com a técnica ele é muito mais forte e capaz fisicamente. Tá? É dito que a técnica dele supera os limites humanos, ou seja, ele simplesmente está em outro nível de força, resistência e velocidade. E ele já estava bem empatado com o Hakari com jackpot, então acho que com a técnica ele facilmente supera o Hakari em questões físicas. Ele também tem uma velocidade de reação melhor, que é dito, né, que sinais eletromagnéticos, não é sinais eletromagnéticos, são sinais elétricos mesmo, são ativados no cérebro dele. E o corpo dele é remodelado em energia amaldiçoada, e ele permite criar fenômenos a partir da eletricidade dele, como as ondas sonoras dele, as ondas eletromagnéticas. Ele muito provavelmente consegue disparar raios normalmente, a gente tá contando isso porque é uma coisa meio óbvia que ele conseguiria fazer. E pra ele conseguir reconstruir o corpo dele em energia amaldiçoada, ele também muito provavelmente conseguiria criar outros membros, que eu acho muito capaz. Já como ele foi capaz de criar um olho novo pra analisar o Sukuna, que é um órgão extremamente complexo, eu acho que ele conseguiria assim, criar um outro par de braços ou simplesmente regenerar, que nem ele fez quando ele perdeu um pedaço da mão do Sukuna. Então, na minha opinião, numa luta direta entre ele e o Hakari, ele simplesmente ia humilhar o Hakari. Não humilhar, mas daria uma surra no Hakari. E quando acabasse o jackpot, não ia ter jeito, o Hakari ia morrer. Eu colocaria o Hakari como humilhado, porque ele só sobreviveria enquanto o Hajime estivesse brincando com ele. Sim. Então, é isso. Foi mal aí, fãs do Hakari, mas é a vida. Gojo Satoru, adolescente, antes de ter o seu Awakening, né? Cara, eu vou ser sincero, pra mim o Gojo perde, porque ele é um cara muito arrogante, esse Gojo aqui é muito arrogante, indisciplinado, ele é muito... Eu não tenho muito o que falar, ele é muito arrogante, ele não é muito experiente, ele tinha que ativar o Mugen manualmente contra os adversários, então caso o Hajime se aproveitasse disso, ele podia, por exemplo, usar uma onda sonora a curta distância, possivelmente conseguiria matar o Gojo, ou uma onda eletromagnética, ou só dar um blitz no Gojo, que nem o Toji conseguiu fazer algumas vezes,
e acertar ele em cheio e GG Easy. Além de que não seria uma vantagem pro Gojo acertar o Hajime na porrada. Que a gente tem que lembrar que a energia amaldiçoada do Hajime é eletrificada. Então, ele sem a técnica, quando ele bate ou encosta em alguém, ele dá um choque na pessoa. Entretanto, o corpo dele aqui é dessa energia amaldiçoada elétrica. Ou seja, se alguém também batesse nele, também ia tomar um choque. Então não é uma vantagem também querendo um combate direto contra ele. Lembrando que o único ataque dele nesta forma é corpo a corpo. O que já foi dito pelo que é extremamente ineficiente contra o Hajime, porque ele sofreria dano junto. E ele teria também um azul, mas o Toji, tendo apenas uma velocidade sobre-humana, conseguiu desviar do azul com muita facilidade. Sim, o Toji tinha uma leve vantagem contra os 6 olhos do Gojo, porque ele não tinha energia amaldiçoada. E o Kashiwa é um ponto vibrante de energia amaldiçoada, né? Mas eu acho que mesmo assim não seria o suficiente pro Gojo colocar um azul a tempo ou ativar um Mugen a tempo. Sim, eu acho que o Hajime ia só dar um blitz e ia matar ele. Pra mim podia ser até mais fácil que o Hakari, sinceramente. Agora o Gojo no pós-Awakening já acho um pouco mais complexo, mas também não acho que ele ia durar muito contra o Hajime. Ele tem um vermelho, ele tem um roxo, só que ele ainda tem que ativar o Mugen manualmente. Mesmo ele tendo a técnica reversa, não acho que ele ia conseguir fazer muita coisa contra o Hajime. O Hajime é muito mais rápido que ele nessa forma, eu ainda creio nisso, fortemente. Então, na minha opinião, essa é a mesma coisa que esse daqui, só que um pouquinho mais difícil. O Hajime ia poder só dar um blitz nele e matar. Ou no máximo ele seria acertado por um vermelho, que eu acho que ele podia só se recuperar, reconstruindo o corpo. Ou não tomaria um dano tão grande também. Mas eu não acho que a luta se estenderia muito, tá? E supondo num caso onde o Gojo tentasse, tipo... A gente sabe que o Hajime tem ondas sonoras e ondas eletromagnéticas como ataque, que literalmente poderiam evaporar o Gojo, explodir o Gojo, né? E num cenário onde ele ativasse o Mugen durante a luta inteira, pra poder... Como posso dizer? Pra evitar que som, radiação eletromagnética, passe, tirando vantagem dele poder ouvir e ver, ele poderia ver o Hajime com a energia amaldiçoada por causa dos olhos. Eu acho que ele acabaria perdendo por questão de estamina. Então, se nesse caso seria como a gente está considerando, num caso específico, onde o Gojo teria um tempo limite, eu vou estar considerando também o tempo limite do Hajime neste caso específico, seria só uma questão de quem tem mais estamina, da estamina do Gojo acabar mais rápido ou da energia amaldiçoada do Kashima acabar mais rápido. E a gente sabe que gasta muita caloria ficar com a energia reversa ativada pro Gojo. Então, provavelmente o Gojo também acabar morrendo de hipotermia antes do Hajime poder atacar ele. Bem, eu acho que o Gojo perde em ambos os casos. No máximo, ele com muita forçação, talvez ele conseguisse durar até a técnica do Hajime acabar, mas eu acho que ele perderia sim. Não acho que ele seria humilhado, que já seria bem mais difícil, mas ele perderia. Não vejo muito como o Gojo conseguiria superar Hajime. Lembrando que esse é o Gojo da luta contra o Toji, tá? Sim. Yuki Tsukumo. Bem, na minha opinião, daria um empate. Não, eu não vejo como a Yuki conseguiria ganhar do Hajime, visto que o Hajime é muito mais rápido que ela. E ela é uma lutadora de corpo a corpo, como visto nas poucas batalhas que ela apareceu, né? Porém, ela é extremamente resistente e pode se manter contra o Kenjaku, que tem 1000 anos de experiência. Além de ter uma força física absurda por causa da técnica dela, como a gente viu contra o Kenjaku. E o Garuda pra ajudar. Sim. E também tem um Garuda pra ajudar. Só que a gente tem que lembrar que o Hajime ele poderia também manter a distância dela, caso ele visse que era desvantajoso ficar no corpo a corpo. Ele pode disparar raios, ele tem as ondas eletromagnéticas, tem as ondas sonoras, ele é mais rápido, ele pode disparar feixes de energia amaldiçoada. Por mais que a Yuki pudesse usar o Garuda de longa distância, não é a mesma coisa que o Hajime. Entretanto, na minha opinião, se ela visse que ela ia perder, tipo, a beira da morte, que nem foi contra o Kenjaku, ela usaria o buraco negro e F pro Hajime. Não, porque eu não consigo ver um cenário onde o Hajime conseguisse sobreviver a um buraco negro. Porque o Kenjaku sobreviveu porque ele usou o princípio do vermelho na técnica de antigravidade da mãe do Yuji. Sim. Então eu daria um empate. E você? Empate também? Sim, eu diria empate. Não vejo nenhum dos dois sendo vivo dessa luta. Kenjaku. Ó, o Kenjaku, ele é um cara muito experiente. Ele é um mestre no corpo a corpo. Eu acho que deve ser sim superior ao Hajime no corpo a corpo. Entretanto, não vejo muito o que o Kenjaku poderia fazer contra o Hajime. As maldições, o Hajime podia facilmente destruir elas com os seus ataques.
Uma luta corpo a corpo também não seria vantagem pro Kenjaku, ele podia ser eletrocutado constantemente atacando o Hajime. O Hajime é mais rápido que o Kenjaku, na minha opinião. E mesmo que ele usasse a expansão de domínio, nada impediria do Hajime simplesmente criar um novo par de braços, fazer o selo da cesta de Vimyoko, que é aquele domínio simples do Sukuna e do Reg, que ele é confirmado ter, manter aquele selo enquanto o Kenjaku usa a expansão de domínio dele, chegar perto e espancar o Kenjaku até a morte. Eu não vejo realmente como o Kenjaku poderia fazer alguma coisa. Talvez alguma das maldições que não foi mostrada ele usando o Uzumaki Máximo pudesse fazer alguma coisa, mas como não foi mostrado. Sim. Eu ainda acho que ele seria mais difícil, eu não acho que ele seria humilhado, mas de fato não seria uma vitória tão difícil assim pro Hajime. Seria fácil, eu diria até. E bem, se com o Kenjaku ia ser fácil, o Geto ia ser pior ainda. Ó, eu só quero falar uma coisa aqui que eu posso tomar hate, mas o Geto é o grau especial mais fraco. E ele só é um grau especial porque ele tem as suas maldições. Porque tirando isso, ele é um merda. Realmente, o que podemos ver do Kenjaku é que ele fica falando que quem não sabe usar Jujutsu é um macaco, mas ele é o verdadeiro macaco. O imbecil não demonstrou nada de estratégia quando ele mesmo foi pro campo de batalha. O que acontece? Ele não sabia usar a técnica dele direito. Ele não sabia. Ele usava o Uzumaki Máximo pra descartar maldições. Sendo que se ele usasse uma maldição só, ele literalmente teria muito mais poder com o Uzumaki Máximo. Ele poderia ter ganhado contra o Yuta. No mangá é dito que se ele não tivesse usado todas as maldições lá naquele desfile dos yokais, ele poderia ter ganhado o Yuta. Assim, de fato, eu acho que se ele não tivesse usado aquilo lá, ele teria ganhado, mas eu acho que ele nem precisava de todas aquelas maldições. Se ele soubesse usar aquela técnica direito, ele poderia ter ganhado do Yuta. Que bom, sim, ele tava sim sem alguma das suas maldições mais fortes, como aquele Dragon Color lá que eu não me lembro bem o nome. Mas ainda assim, eu acho bem improvável que ele não tinha nenhuma maldição de grau especial guardada. E ele tinha, com que era ele. Tamamon no Mai, que ele usou pra nada. Usou com E ele o Uzumaki e poderia, morreu. se ele tivesse usado, por exemplo, a Tamamo com só ela no Uzumaki, provavelmente ele teria esbagaçado o Yuji e todo mundo lá. Mas ele é um idiota. Pra mim ele seria humilhado, cara. O que o Kenjaku tem, esse maluco não tem. Definitivamente. O Hajime ia chegar nele, ia dar 7 socos e o cara morria. Itadori de Shinjuku, tá? Na luta contra o Sukuna. Seria uma luta boa, porque o Yuji consegue acertar muito Black Flash, e um Black Flash ia ferrar muito com o Hajime, e a gente sabe que se ele acertar um, ele vai virar um rolo compressor que vai acertar vários. Entretanto, o Hajime pode manter a distância, diferente do Itadori. Mesmo ele tendo a técnica do sangue, eu não vejo o Hajime sendo acertado por nenhum ataque. O Hajime é muito mais rápido que os ataques da técnica de sangue. O Itadori pode até ser um monstro fisicamente e no corpo a corpo, mas eu acho que o Hajime, em questão de técnica de combate, ele é melhor que o Itadori. E como a gente falou, ele pode criar outros membros, ou seja, ele poderia criar outro par de braços para segurar os braços do Itadori ou só nocautear e atacar de outros ângulos, além dele ser mais rápido e ter mais técnicas e versatilidade. Entretanto, caso os dois fossem numa luta 1x1, eu acho que o Itadori teria sim um certo nivelamento com o Hajime. O que você acha? Essa instância, eu não vejo o Piercing Blood sendo um fator, visto que o Hajime é definitivamente mais rápido que a velocidade do som. Talvez pegaria de raspão, mas realmente eu não acho que seria não teria muito efeito. Mas o que teria efeito seria o Hajime chegar perto e dar um soco no Yuji. Porque no momento antes do Yuji usar o Piercing Blood, a gente viu que o sangue que tinha no rosto do Sukuna, de quando eles estavam numa trocação franca, o Yuji conseguiu usar pra atacar como uma mini explosão. Talvez isso fosse suficiente pra atordoar o Hajime a ponto do Yuji chegar perto e começar a acertar ele com vários flash negro, né? Então talvez tenha alguma chance do Yuji ganhar, pelo menos empatar
né? É um cenário até que favorável, até um provável pra ele, visto que o Hajime, embora o Hajime possa manter distância, ele é um lutador de corpo a corpo mesmo. Ele é um ótimo lutador de corpo a corpo, ele prefere lutar de corpo a corpo. Eu diria que rola um empate pra perder. Eu acho que o Yuji perderia, sinceramente. Não acho que ele conseguiria acertar ataques no Hajime ou poderia conseguir ter uma brecha pra usar um Black Flash. Eu acho que mesmo num X1 direto, o Hajime, por ser mais rápido, conseguiria esquivar, segurar e contra-atacar o Yuji muito mais fácil. E caso ele quisesse acabar com a luta rápida, ele podia só colar no Itadori, usar uma onda eletromagnética e tchau tchau Itadori. Mesmo com a Sim, técnica reversa, não acho que ele conseguiria fazer muita coisa, porque ele não demonstrou eu ser um grande mestre na técnica reversa. Então, um ferimento grave que eu acho que o Hajime conseguiria causar com uma certa facilidade seria um fator eu crucial. consigo ver isso acontecendo, mas, mas essa parte do sangue que. Se o Hajime chegasse muito perto do Yuji e pra atacar no corpo a corpo, provavelmente teria respingos do sangue do Yuji nele, poderia ser atordoar o Hajime. Eu acho que isso é um fator a ser considerado. Não, não acho que chegaria nesse ponto. Eu não acho que atordoaria tanto ele. É, Além de que ele poderia só usar não. o calor da eletricidade pra talvez até evaporar o sangue. É que eu não acho que ele viu o Yuji usando a técnica de sangue pra saber que ele teria isso. Ah, Mas tá não bom, eu acho que acho que chegaria no dá pra empate. ver ele perdendo. Pra mim é mais fácil ver ele perdendo que empatando, sinceramente. A não ser que ele fosse muito cagado, mais cagado que ele é normalmente, e acertasse um monte de Black Flash. Aí é um cenário que eu acho muito improvável. Se no primeiro ataque ele já acertasse um Black Flash. Então eu acho que ele perderia sim. Indo pra Maki, eu acho a Maki um pouco mais complicada por causa da Split Soul Katana, que pode cortar a alma. E o Hajime não demonstrou ter como recuperar a alma dele nem nada. Acho que ninguém na real demonstrou conseguir recuperar a alma. Então se ela acertasse um ataque no Hajime ia ser bem problemático. Entretanto, o Hajime ele é um melhor combatente corpo a corpo que ela, na minha opinião. Ele é mais rápido e ele é mais forte fisicamente também, eu acho. Então eu não duvido que ele conseguiria dominar ela ou manter uma luta bem sincera. Mas a gente tem que lembrar que ela não tem energia amaldiçoada e muito menos em grande quantidade. Ou seja, ela seria afetada pelo choque do Hajime. Ou seja, tanto uma porrada do Hajime quanto ela só dá um soco nele mesmo. Já daria um choque nela, que ia atordoar ela. Então eu acho que num X1 franco, o Hajime teria vantagem, ganharia dela. E a não ser que ela usasse a Split Soul Katana em um momento muito crucial, e num ponto que o Hajime não conseguisse reagir, aí ela poderia ganhar. Mas eu não acho que esse é o cenário mais plausível. Eu acho que o Hajime, por ser mais rápido, mais forte e ter uma técnica de combate melhor, conseguiria superar ela e vencer. Realmente, eu também não consigo ver nenhum cenário onde a Maki acabe ganhando. O ponto forte dela é velocidade, né? Mas tirando isso, ela não mostrou muitos feitos que poderiam ser comparados com o do Hajime na técnica, visto por questão de velocidade, e força e hacks. Ah, talvez as ondas sonoras não fariam muita coisa contra ela, por causa que ela conseguiu desviar dos cortes, que tinham a velocidade do som e eram mais imperceptíveis ainda. Mas a onda eletromagnética seria literalmente one shot. Não acho que ela seria humilhada, mas perderia também. Talvez mais difícil que o Itadori? Não, acho que não, porque o Itadori tem a chance de acertar os Black Flash. O Chozo, nosso querido Chozo, infelizmente, não vejo nenhum cenário que ele poderia ganhar. O Hajime é mais forte, mais rápido, mais resistente, tem uma versatilidade maior, consegue manter uma longa distância. Os ataques do Chozo são muito mais lentos do que o Hajime, então eu não vejo nenhum cenário que ele conseguiria ganhar. Talvez usando a estratégia que você falou de tentar stunar o Hajime com as explosãozinhas de sangue, mas mesmo assim eu acho que não faria muita coisa. Eu acho que o Chozo seria humilhado. Realmente, o máximo que o Tio poderia fazer seria usar as Blood Wings para ganhar distância e tentar ficar spamando Piercing Blood, mas eu não vejo como isso ajudaria o Choso. Porque o Kashimo na base já tinha velocidade supersônica, eu acho, com base de alguma skill do Hakari. Eu vi isso faz tempo, eu não me lembro exatamente qual cálculo que era. Mas E tem que eu lembrar que o sei que o Hajime Itadori pega. de Shibuya já era capaz de reagir com dificuldade ao Piercing Blood, então o Hajime não tem nem comparação. E definitivamente o Hakari conseguiria reagir ao Itadori.
E então isso coloca o Hakai acima da velocidade do som, e como o Hajime estava sendo mostrado mais rápido que ele teria mais velocidade do som também. Então não vejo como o Choso conseguiria fazer qualquer coisa. Bem, agora o Ryu Ishigori é interessante, mas eu quero só apontar um fato que possivelmente nem teria que ter discussão aqui, que é os dois são da mesma era, são da era Edo, período Edo. E no flashback do Hajime, o Kenjaku menciona o Ryu, né? Fala que ele tem a maior liberação de energia amaldiçoada da obra e tal. Beleza. A questão é, quem ainda foi considerado o feiticeiro mais forte da era Edo? Hajime. Sendo que os dois eram da mesma era. Mesmo o Hajime já estando velho e o Ryu veio depois dele, mais jovem e tal, ainda o Hajime foi considerado o mais forte daquela era. Então, pra mim, isso já não teria que ter um debate. Mas se você quiser apontar Peguei o alguma mangá coisa. errado. Bom, ou porcaria, peguei o capítulo errado. Aqui, o mangá o capítulo onde aparece o Ryu e a Uro, são um dos poucos capítulos que eu tenho em minhas mãos. E eu peguei a desgraça do capítulo errado. Que lindo. E se você não licença, eu vou ali pegar o capítulo certo. Bom, estou aqui agora com meus 3 capítulos em mãos. Tem um pra explorar Kalamaki, mas eu esqueci que eu tinha esse, então vou usar pra Naoya. Um sobre o Kashimo e o capítulo que eu estava falando sobre o Rui. Vamos lá. Deixa eu achar a página. Bom, primeiramente vemos que ele estava se mantendo é, de forma relativa com a Uru. Bom, percebe-se que os ataques do Pio podem mudar de direção conforme o bem prazer dele. E eles estavam fazendo com que eles estavam relativos à velocidade do Yuta. Porém, eles são, como eu posso dizer, eles distraem muito a visão do Ryu. Mas aqui, como eu estou vendo, o Ryu é um ótimo combatente corpo a corpo, superando até mesmo Yuta no corpo a corpo, sendo esse Yuta o mesmo que caçou e matou o Yuji. E aqui bom, ele se mostrou superior fisicamente ao superior ao Uru e ao Yuta, podendo usar uma das maiores liberações de energia amaldiçoada de todo o Jujutsu, com suas rajadas de energia amaldiçoada, capaz até de machucar a Rika, mas não capaz de causar nenhum dano permanente a ela. A expansão de domínio dele não vai ser mostrada, porque o GG não gosta da gente. E aqui nós temos o ataque mais forte dele, Granite Blast. É um dos ataques com muita descarga de energia amaldiçoada, e é dito aqui: Ishigori é o único feiticeiro jutsu capaz de atacar com a mesma potência, tendo ou não ativado o próprio feitiço. Ou seja, mesmo os ataques mais casuais dele têm a mesma potência de destruição dessa técnica ativada. Certo. Bem, o Ryu, ele é um ótimo combatente corpo a corpo, como o Pedro mencionou. Ele é um cara forte, sem sombra de dúvidas. Ele, na minha opinião, ele é melhor no combate corpo a corpo que o Yuta. Mais resistente, mais forte. Mas, pra mim, o Hajime, na técnica, brincaria com o Ryu. Ele é mais forte, mais rápido, mais resistente. Tem também meios de atacar a longa distância. E, bem, não tem muito o que comentar. E a expansão de domínio, mesmo que a gente considerasse, o Hajime podia criar um outro par de braços, fazer a sexta Oka de Vime e GG Easy. Acabou pro Ryu. Não acho que ele seria humilhado, mas acho que ele perderia sim. Sim, ele perderia, mas só deixando aqui bem claro que o Ryu é realmente extraordinário. Porque acredito, apenas a forma completa da manifestação de Rika possibilita liberar uma vazão tão alta de energia amaldiçoada. Mesmo assim, essa vazão máxima é um pouco menor do que a de Ishigori. Acumular energia amaldiçoada o mais rápido possível e liberar antes que o Ishigori atingisse essa vazão máxima deveria ser o único jeito de realmente derrotar ele. Foi dito pelo diálogo interno do Yuta, fazendo sua estratégia para ver como derrotar ele. Então, mesmo a Rika sendo o segundo
personagem com mais energia, com a maior reserva de energia amaldiçoada, sendo o segundo apenas pro Sukuna, a vazão que ela conseguia liberar na forma final dela, que é com o olho aberto, na forma manifestada completa, não era suficiente para a vazão de energia pra energia do Ishigori. Então, ainda assim, é algo a se considerar. Ele é um personagem formidável. Sim. Agora indo pra Uro. Bem, a Uro também é uma boa combatente corpo a corpo. Eu acho ela pior que o Ryu. Ela é mais fraca, resistente que o Ryu. Sinceramente, a única coisa que realmente daria uma dor de cabeça no Hajime seria a manipulação do espaço dela, que podia ficar desviando os ataques dele. Mas, sinceramente, não tem muito que ela ia fazer também. O único ataque que ela lança dela é o míssil de gelo fino e mais nada. E o Hajime é muito mais rápido que ela. Então seria questão de tempo pro Hajime conseguir alcançar ela. E se ele alcançasse, era GG easy pra ela. E ele poderia também usar a onda eletromagnética dele, que ela possivelmente não conseguiria ver de tão rápido que é, e acertar e dar um hit kill nela. Não acho que tem muito o que comentar sobre a Uro. E a expansão de domínio é a mesma coisa que o Reno. Bom, aqui só mais uma coisa que eu acabei de ver sobre o Okotsu e o Ryu. A mão do Okotsu foi completamente incinerada pelo Granite Blast do Ryu. Isso foi bem legal, um detalhe muito bom de ter visto. Mas bom, aqui a Uro, ela manipula o céu, no caso o espaço, né? E o golpe dela é capaz de atacar o espaço em si. Aqui não tem muito mais sobre ela, realmente. Bom, ela foi literalmente espancada pela Riga e pelo Okotsu e não tem mais nada sobre ela. Pra mim ela seria humilhada. Porque o Okotsu usou a fala amaldiçoada e deixou ela imóvel. E só fez uma referência de Jojo aqui, ela sendo espancada pela Riga e pelo Okotsu ao mesmo tempo. Não tem feitos de combate corpo a corpo dela. E ela literalmente só foi espancada a luta inteira. Ela não é fraca assim, mas comparado a esses monstros aqui, ela realmente é bem abaixo. Tá. Yorozu é complicado. Eu acho que daria um empate. Não. A Yorozu não tem muito como ela perder. Mas também não tem muito como ela ganhar. A armadura dela é extremamente resistente, mas o que realmente importa é a expansão de domínio dela e as esferas perfeitas. Basicamente, o jeito mais fácil de explicar as esferas perfeitas é: pensa num roxo que dá pra controlar e que realmente funciona. E um roxo melhor, porque ela realmente destrói a matéria, diferente do roxo, que só é um puta de um dano. Causa dano. Cara, assim, a armadura dela é muito resistente, eu acho que... Depois quando eu falo que o Gojo é uma fraude, falam que eu tô louco. Eu não acho que a armadura dela ia ser afetada pelos choques do Hajime. Entretanto, eu acho que as ondas eletromagnéticas dele poderiam sim causar um puta de um dano na armadura, já que elas literalmente evaporam tudo que irradiam. Mas no X1 sincero, eu acho que os dois vão estar bem nivelados, talvez a Yorozu com uma certa vantagem. E caso ela usasse o domínio dela, eu acho que talvez o Hajime pudesse ganhar, porque ele poderia usar a cesta Oka de Vime. Mas caso ela trocasse o acerto garantido pra não ser a esfera e ela mesma disparasse a esfera contra ele e desse um jeito de segurar ou tancar ele por um tempo até a esfera acertar ele, eu acho que ela ganharia. Entretanto, eu também vejo um cenário que o Hajime poderia ganhar. De certa forma, usando as ondas eletromagnéticas e a vantagem da velocidade dele. Além do raio de acerto garantido que ele também poderia usar. O que você acha? Bom, realmente não vejo um cenário onde o Hajime possa danificar a armadura da Yorozu. Mas então, realmente não vejo as raios afetando a armadura dela. E não vejo o Hajime sobrevivendo a uma esfera perfeita. Mas eu também não vejo a Yorozu sobrevivendo o tempo suficiente pra poder apagar ele completamente. Eu acho que daria um empate. Bem,
O Higuruma é um cara que eu quero ir meio breve e rápido, porque num cenário em que os dois estão de frente pro outro, a gente sabe que o Higuruma leva um certo tempinho pra usar a expansão de domínio dele, e o Hajime é muito mais rápido e forte que ele, então seria muito simples do Hajime só colar nele, descer a porrada no Higuruma e matar ele ali mesmo. Agora, caso ele usasse a expansão de domínio, ele poderia confiscar a técnica do Hajime e pegar a espada do executor. E aí eu acho que o Higuruma ganharia dele sem muitos problemas, usando a expansão de domínio. Agora, esse é o cenário mais provável? Não. Eu acho que o Hajime ele seria rápido o suficiente para chegar, encurtar a distância e destruir o Higuruma completamente. Realmente. Eu vejo eles empatando também, porque na expansão do Higuruma não existe violência. E existe também o fato de que a expansão de domínio do Higuruma consegue fazer com que ele roube a técnica do outro, que só não funciona no Sukuna por causa da maldita faquinha de cortar pão dele, né? Uhum. Então eu não vejo muito cenário onde os dois, um dos dois perca, né? Eu consigo ver onde certamente um dos dois vai perder. Eu consigo ver o Higuruma ganhando mais vezes do que eu consigo ver o Hajime, mas ainda assim o Hajime não é tão rápido para expandir o domínio dele. Então eu vejo um empate. O Hajime não é tão rápido pra expandir o domínio O dele? Higuruma, perdão. É, eu não vejo empate. Pra mim tem mais sinais que o Hajime só encurta a distância e mata o Higuruma. Eu acho muito improvável que o Higuruma teria tempo suficiente pra expandir o domínio antes do Hajime colar nele e esmagar o crânio dele. Mas eu entendo ter um empate, mas pra mim não chegaria no empate, não. Acho que o Hajime mataria ele mais rápido. Eu vou colocar em perder porque eu acho mais plausível o Hajime chegar e matar ele. Por mais que poderia sim colocar empate. Mas eu acho que tá mais pra um perde. Realmente, eu consigo ver o Higuruma perdendo, mas eu acho bem mais provável um empate. Eu acho mais provável um lose. Bem, a rapaziada nos comentários fala quais vocês acham mais provável, um empate ou o Higuruma perder. Qualquer coisa a gente pode fazer um outro vídeo com outro personagem e a gente talvez dá uma ajeitada nisso daqui. Indo pro Nanami, cara, isso daqui dá até dó. Isso daqui dá até dó, cara. Por que a gente colocou Tá, o tá. Nanami? Porque eu gosto dele. Compreensível. É só pra fazer a participação especial. Honorable Mention, tá? Sabe, menção Papo reto, honrosa. né? A gente nem colocou o Toji aqui, agora que eu lembrei. Ah, mas tem a máquina, então tanto faz. É, daria o mesmo resultado. É, Nanami eu não quero muito me estender. Uraumi é interessante. Uraumi eu acho interessante. Eu acho que poderia, acho que daria um empate. Poderia dar um empate. Porque ela tem uma vantagem por causa do gelo, dela conseguir congelar o Hajime muito facilmente, sinceramente. É, só que é a coisa, eu acho ele mais rápido, eu acho ele mais forte. Os dois eu acho que devem estar num combate corpo a corpo nivelado. Só que ele também consegue manter a longa distância, tá? E caso os dois fechem no combate, o Hajime, caso ele batesse nela e ela batesse nele, ela ia se ferrar, por causa que propriedade elétrica. E caso o Hajime acumulasse cargo suficiente nessa luta, corpo a corpo, ele poderia estourar um raio na cara dela e acabou a luta. Entretanto, eu não vejo isso tão fácil assim, acho que seria bem mais difícil pro Hajime por causa do gelo dela. Ela poderia congelar ele. E mesmo que eu acho que ela congelasse uma parte específica do corpo dele, como os braços, eu acho que ele não teria muito problema em quebrar o gelo com o poder dele. Por mais que poderia assim atrasar e dar vantagem pra ela. Só que eu também consigo ver o cenário que de fato ela ganharia, congelando ele totalmente com a liberação máxima de energia amaldiçoada dela. Mas eu também vejo um cenário que o Hajime ganharia dela e mataria. Então, na minha opinião, um empate com a Uraumi seria justo. Sim, seria justo. Tá. A Hanami. Cara. é, A gente tem que Bom, falar alguma coisa. vamos fazer um speed round então. Hanami Dagon, vamos pro caralho. Desculpa o palavreado. Não tem nada que eles possam fazer. Né, Mesmo no A não ser domínio. ajoelhar. Mesmo no domínio, A o não Hajime usar a ser. Sextoca Divina e acabou pra eles. Mas o Dagon poderia atacar o Hajime na água. Bem, a gente viu que o Hajime pode criar uma puta de uma explosão de vapor contra o Hakari, né? Enfim, o Hakari é mais resistente que o Dagon. E se o Dagon fosse pego nisso, era quase um hit kill. Além do que, existe um negócio chamado eletrólise, evaporação, dissipação de energia. Então, supondo que o Dagon taque água no Hajime,
o Hajime só toca na água e o Dagon é frito de dentro pra fora. Com a arena frigida ia ficar bom, hein? Eu acho sinceramente que esses dois aqui não daria nem graça, porque o Hajime é muito mais rápido que eles. Então ele provavelmente só ia dar um blitz nos dois e ia matar eles. Agora o jogo é um O pouco mais jogo, interessante. ele iria perder porque não existe nenhum jeito dele. Não existe nenhum cenário onde eu consigo ver ele causando algum dano realmente significativo pro Hajime. No máximo ele A ia ponto deixar de fazer com que ele algumas perca. partezinhas do Hajime como carvão, mas não seria um ponto de... Ah, o Hajime ficou muito ferido, então o jogo consegue dar um final hit. Não. Além de que o jogo ele é pouco resistente fisicamente, ou seja, umas porradas do Hajime possivelmente já ia tá chorando as pitangas. E o domínio, mesma coisa que todos os outros. Hajime cria um novo par de braços, você toca de Vime, rusha no jogo e acabou. Por mais que eu acho que também não ia chegar nesse ponto. Eu acho que ele mataria o jogo bem antes. O que você acha? Eu acho que sim, acho que ele realmente perde. E agora vem a primeira vitória. Bem contraditória essa vitória, eu diria, porque num cenário normal, se fosse só uma pessoa normal, não um espírito amaldiçoado, se fosse qualquer outra técnica, na verdade, o Mahito seria completamente espancado. Porque os status, os poderes, o físico dele é muito pior do que o Hajime. Mas a gente tem que lembrar que se você não afeta a alma do Mahito, ele não morre. Sim. Além de que o Mahito precisaria de um toque pra acabar com o Hajime. Mas será? Mano, Ou pera aí, a eu expansão pensei de em uma coisa domínio, muito aleatória talvez. aqui. Eu pensei numa coisa muito aleatória rapidão. Como o Hajime consegue transformar e reconstruir o corpo dele em energia amaldiçoada? Será que tipo, ele não conseguiria, de certa forma, evitar o toque do Mahito, tipo, só abrindo um buraco no corpo dele pra mão do Mahito passar direto? Talvez, mas eu duvido que ele tivesse. Que ele. O, o Mahito só não ia mirar na cabeça. Tipo, só. Tipo, distrair ele com alguma coisa, alguma cobrinha e só aparece na frente dele e toca na cabeça antes que o Hajime consiga reagir. Nah, ele consegue reagir, cara. O Hajime é Ele muito mais rápido. provavelmente conseguiria, mas eu não acho que ele. Tipo, Cara, o problema do Mahito é, não interage alma, ele não vai morrer. bom, e agora temos Naobito, um personagem Naobito? que Esse é o Naobito. Naobito? Eu confundi os dois. Naoya. Naoya Maldição. Olha. Cara, assim, se o Naoya conseguir expandir o domínio rápido, eu acho que ele ganha. O problema é, eu duvido que ele consiga. Que ele pode ser muito rápido. Mas eu acho que em velocidade de reação o Hajime supera ele. E caso ele fechasse no Naoya, que o Naoya você sabe, né? Que quando ele tá na maldição ele vai, bate no cara, mas antes dele bater, ele normalmente cria aqueles braços de tentáculo pra fechar e conseguir dar uns golpes na pessoa, que nem ele fez com o Noritoshi com a Maki. Nesse momento, pra mim era o F pro Naoya. Pra mim ele não ia dar tanto dano assim no Hajime, e o Hajime ia só destruir ele também. Além de que ele podia usar as ondas eletromagnéticas e os raios dele pra destruir a casca do Naoya. E caso esse mano aqui saísse, eu acho que não daria tempo pra ele usar essa expansão a tempo. Eu acho que o Hajime mataria ele antes. Realmente. Na verdade, depende de qual forma ele aparecer. Tá considerando ele Se ele é- maldição. Maldição, se ele já é- no não. casulo, forma final. Já na forma adulta, em vez de ser feto? É, sim. Se for feto, o Hajime Não. mata. Realmente. Não Eu- tem cenário onde não eu consiga ganhar. A não ser que ele só chegasse e expandisse o domínio sem o Hajime perceber. É, que eu acho improvável. Então pra mim ele perde, mas não é tão feio, porque ainda tem uma pequena chance dele ganhar. Ok, chegamos nas finais aqui. Só vamos adiantar um pouco, né? Ó, Sukuna Megumi 19 dedos ganha. Sukuna Heian ganha. Gojo ganha. Agora os dois aqui que podem ter algum debate. Sukuna 15 dedos de Shibuya. Na minha opinião, pode ser polêmica aí. O Hajime e o Sukuna 15 dedos em combate corpo a corpo, os dois estão parelhos. Só que o Sukuna ele tem uma vantagem por causa dos cortes, que eu acho que seria um grande problema pro Hajime. E a expansão de domínio do Sukuna, na minha opinião, daria hit kill no Hajime. Mesmo com a sexta de Vime, a expansão do Sukuna ainda conseguiria matar o Hajime. Agora, Definitivamente. se o Sukuna não usasse a expansão, eu também não acho que ele conseguiria usar a flecha de fogo, deixando claro.
Porque pra mim o Hajime não ia deixar, ele não ia ser que nem um jogo nem uma Horaga. O jogo ele tava literalmente numa disputa de fogo entre os dois. E uma Horaga tava caído longe e atordoado. O Hajime não ia deixar ele usar a flecha de fogo. E num cenário que os dois estão no X1, 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 na minha opinião o Hajime tem a vantagem, porque ele, nas porradas, mesmo ele não eletrocutando Sukuna, porque o Sukuna tem muita energia amaldiçoada, ele estaria carregando e carregando Sukuna. Mesmo que o Sukuna conseguisse se regenerar rápido, um raio do Hajime ia dar um stun nele, e o Sukuna ele se surpreenderia, tá? Além de que, caso fosse necessário, o Hajime poderia sim criar distância, e ele tem a vantagem na distância, na minha opinião. Mesmo com os cortes, ele tem ataques mais letais. E a onda eletromagnética eu acho que daria hit no Sukuna. Mas eu não vejo isso acontecendo tão fácil. O que você Eu acha? não sei, cara, porque isso de surpreender o Sukuna provavelmente iria com um raio, mas não daria um stun. Não sei se foi só o Hakari que tava loucão de energia amaldiçoada, mas aqui no capítulo 21 do mangá, o Hajime da base acerta um raio que arranca o braço do Hakari fora. E o Você tem Hakari que lembrar que o literalmente Hakari ele espancando. tem a maior Bom, energia reversa. eu não sei se o Hakari tava doidão de energia amaldiçoada ou se é só o Hakari que é um tanque mesmo. Cara, eu acho que era os dois, tá ligado? Mas tipo, eu acho que se acertasse um raio no Sukuna ele podia se regenerar. Mas ele ia tomar um dano que ele ia ficar stunado sim. É, também acho. Cara, Eu eu não, daria não- um empate eu daria um pra empate, eu daria um ganhar. empate. Mas eu não. Um É que empate. eu vejo. Eu acho muito difícil o cenário que o Sukuna conseguisse expandir o domínio rápido. Eu acho que ele consegue se expandir o domínio rápido se ele criar distância. Só que se ele criar distância, o Hajime também tem vantagem à distância. Então, pra mim é um empate. Com os dois podendo ganhar. Beleza? Minha opinião. Agora pro polêmicozinho, né? O favoritinho de muita gente, Yuto Kotsu. Quer falar? Bom, vamos começar. Ele tava apanhando pra Uri e pro Ryu. No combate corpo a corpo, ele foi espancado. Tá, ele teve mais treinamento lá com a troca de corpos e tal, mas ele foi espancado pro Ryu e eu não tenho muito mais o que falar. Yuta não Uma é um da, bom combatente corpo a corpo. Tipo assim, muita gente fala que ele é ótimo. Não, ele não é ótimo. Ele é bom, mas não chega perto de Kenjaku, de Itadori, de Maki, nem de Ryu. Ele pode até não, empatar ele com o tava, Ryu. Eu acho que ele até ele empata. empatou com o Ryu, ele empatou com o Ryu, ele tava Mas eu ainda não acho que ele ele seja tava em tão bom par. quanto o Ryu. Eu acho que ele É, não, só tinha tá dando vantagem por causa que ele tinha mais energia amaldiçoada. Ele é um tanque de energia amaldiçoada. Acho que essa era a vantagem dele. e mesmo assim o Ryu tava dando um trabalho pra ele, por exemplo, mesmo o Yuta tendo lá energia amaldiçoada cobrindo o corpo dele quase 90 horas, quase 24 horas por dia, um Granite Blast do Ryu conseguiu queimar a mão dele. E no corpo a corpo, o Ryu tava literalmente jogando ele de um lado pro outro. Sim. Tipo, eles estavam em par, mas no final quem saiu superior no corpo a corpo foi o Ryu. É. Não E o tem muito Hajime, mais. pra mim, no corpo Embora. a corpo, ele é melhor que o Ryu. Ele tem uma certa vantagem que também ele é mais rápido que o Yuta. E, cara, assim, a Rika poderia no máximo ajudar o Yuta a segurar o Hajime e tomar ataque por ele. Que eu acho que o Hajime, assim, se ele visse uma maldição gigante indo pra cima dele, ou ele ia atacar uma onda eletromagnética, ou ele ia dar um blitz torar a Rika, tá ligado? Então. E no domínio é o que a gente já comentou. Ele cria um outro par de braços, faz que nem um Sukuna, fica com a Sextoka de Vime. E no X1 sincero, o Yuta não faria muita coisa. Sinceramente, no domínio, o Hajime mataria o Yuta. E Oi. mesmo que ele usasse a escada de Aqua fora do domínio, que dentro do domínio eu acho que ele não conseguiria usar. Se ele usasse, seria muito na cagada com uma das espadas. Se ele usasse fora do domínio, o Hajime não daria tempo pra ele completar. No máximo, o Hajime ia ver o negócio aparecendo, ele já ia voar pra cima do Yuta e disparar uma onda eletromagnética e acabou pro Yuta. Forçando um pouco, eu daria um empate, mas eu não vejo o Yuta ganhando. Eu acho que é mais chance dele perder mesmo. Realmente. Tem mais alguma consideração a fazer? Não tem muitas considerações a mais a fazer. Então aqui, pode-se dizer que o Hajime, ele é sim bem forte. Eu diria que ele entra no top 10, top 5 mais fortes do verso. Talvez até no top 3 personagens mais fortes do verso. Ele é bem underrated pelo fandom, só pelo fato que
Ele lutou contra o mais forte do verso, na forma mais forte dele. Ahn, Sim, o Sukuna é mais forte que o Gojo. E não, o Gojo não vai voltar. Muito obrigado. É, acho que é isso. Se vocês quiserem mais participações do Pedro, vocês podem falar. Se despede aí. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Como eu disse no começo, é uma obra incrível. É, eu gosto muito de falar dessa obra e, bom, se vocês tiverem se tiverem achado algum ponto aí que a gente deixou de falar, que a gente falou errado, pode comentar, mas como sempre fala, sem palavrões, sem xingamentos aí, por favor, galera. E se quiserem mais de mim aí, pode pedir pra eu vir mais vezes que eu venho. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até um próximo dia, rapaziada.